back a year ago. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Desenrola Podcast, o podcast que traz aqui para você algumas questões nessa temporada sobre relacionamentos. Para mim, uma das questões que me pega muito ultimamente é a questão do relacionamento entre eu e os meus filhos, especialmente os pequenininhos que precisam de uma atenção especial. Para isso, a gente trouxe uma convidada muito bacana que vai me ajudar e te ajudar também. Vicky, como vai? O que está achando dessa temporada? Vamos abrir então com um tema que, pra gente, você que convive também com as crianças, acaba sendo bem próximo, né? É verdade, Mi. E eu já fico pensando também nos meus filhos, né? Porque acho que cada geração vai tendo a sua angústia em relação à criação de filhos e essas relações também vão se modificando. Então, a gente vai ter a oportunidade aqui de falar bastante sobre isso e já vamos chamar a nossa convidada para se desenrolar pra gente. Débora Sampaio, desenrole-se. Ai, gente, que alegria estar aqui com vocês, Michele, Vitória. Ainda mais trazer um tema tão necessário, tão relevante, tão desafiador hoje, que é a educação dos nossos filhos, né? Eu também sou mãe, tenho o Benjamin de 9 anos e cuido também de muitos pequenos, intermediários, grandes no consultório, crianças, adolescentes, jovens. E, de fato, tem sido muito desafiador as questões que a gente tem vivido ultimamente. Até porque, assim, eu lembro que Bia chegou a ser sua paciente também, logo após a pandemia, né, com muitas angústias, né, um momento muito sensível. E você tem especialidade, né? Você é especialista tanto em questões da saúde mental, né, das crianças e adolescentes, entre outras coisas, né, como também na dependência tecnológica. E aí eu quero trazer, em primeiro ponto, esse desafio que é para nós pais lidar com essa ferramenta, né, que é o celular, que é o computador, e que muitas vezes acaba sendo usada de uma forma, vamos dizer assim, exagerada. Como impor limites, como colocar limites, como saber a hora que a gente precisa dar um basta ali no uso do celular com os nossos filhos. Michele, você trouxe o ponto sensível. Hoje, de fato, o maior desafio, o maior ponto de conflito entre pais e filhos é essa relação com os dispositivos eletrônicos. Ponto 1, nós somos a última geração de pais analógicos, educando uma geração já completamente digital. Então, nós não temos repertório para isso. Por exemplo, eu não posso ligar para minha mãe e dizer, mãe, mulher, como é que você fazia comigo? Porque não tinha. Comigo, eu lembro que o primeiro contato que eu tive com um celular era aquele tijolão. Eu tinha 14, 15 anos e era o celular só para ligar. No máximo era um SMS, não existia internet. Né? Hoje, a grande questão que nós temos, por exemplo, a partir de 2010, que foi quando os smartphones se popularizaram, é onde a gente começa a ter, inclusive, um índice assustador de aumento de adoecimento mental. Então, esse é um ponto. Mas no ponto inicial, quando a gente começa a pensar nessa relação com os nossos filhos e o dispositivo eletrônico atravessando, você trouxe um ponto também bem chave, a pandemia. Durante a pandemia, a gente precisou entregar. As crianças que não tinham dispositivo, elas precisaram ter acesso para poder assistir aula, para poder conversar com os avós, com os familiares, né? Nós, enquanto pais, precisamos, e para trabalhar, muitas vezes, a gente precisou também das telas para dar esse suporte para a gente, para as crianças, para os adolescentes. E aí a pandemia passou, só que a gente não conseguiu tirar. Esses dispositivos viraram para muitas famílias chupetas digitais, né? Tem crianças que hoje falam assim, mãe, me dá o celular para me acalmar? Né? Os adolescentes a gente nem fala, porque a gente já vê realmente uma geração muito comprometida com uma dependência de fato. Né? O dispositivo é como se fosse uma extensão do corpo deles. Às vezes, no caminho de Pirangi para casa, ou de casa para Pirangi, onde minha mãe e a Vicky moram, quando a gente vai se reunir, os pequenos falam isso. Eles falam assim, mãe, eu estou entediado, o que eu vou fazer sem o celular? Me dá o celular para eu me distrair. Eu falo assim, gente, as crianças não conseguem olhar pela janela, ver. A gente viajava, quando eu era pequena, meu pai levava muito a gente para viajar de carro, e a gente ia brincando, eu e meu irmão, olhando para a janela, vendo as nuvens fazendo formatos, enfim.
Essa palavra estou entediada não existia, né? E eu com a mamãe também, a gente ia viajando e para vocês terem ideia, uma brincadeira que a gente sempre fazia era o que eu estou vendo. Aí era o que eu estou vendo que começa com L. Aí uma falava, por exemplo, lâmpada, aí não, aí era limão, sei lá, alguma coisa que tivesse ali no nosso campo de visão. E você tocou nesse ponto do tédio, eu me lembrei do Divertidamente. Sim. Porque teve esse personagem novo do tédio e eu até comentei com uma amiga, nossa, mas eu não me identifiquei tanto com esse personagem. Ela falou, Vicky, é porque você é de uma geração que parece que não lidou tanto com isso. Mas eu tenho um irmão mais novo que é a cara do tédio. É como se o tédio, aquele ali, fosse a personificação de um estado de espírito que ele entra muitas vezes. E aí, entrando mais nesse assunto, como é que hoje as nossas crianças, nossos adolescentes, conseguem ou não lidar com tédio e frustração? Bom, quando vocês trazem o tédio e até a criatividade das brincadeiras, eu fiquei lembrando também quando a gente viajava de carro, era quantos carros amarelos, quantos carros brancos, a gente ia criando estratégias para poder... Se entreter, né? E aí o que é que acontece? Saiu um relatório da Unesco há 2 anos atrás, justamente pontuando que, pela primeira vez na história, nós temos a primeira geração de filhos com QI inferior ao dos pais. Esse efeito foi chamado de efeito Flynn ou Flying reverso, porque a tendência de geração para geração é que esse índice vá aumentando. E nessa geração, os 2 pontos que eles consideraram mais deficitários foi a criatividade e a atenção. Por isso que veio, inclusive, todo esse movimento de tirar o celular das escolas, de tentar diminuir esse acesso, reduzir os danos disso. Por quê? Para criar, a gente precisa do tédio. O tédio, a criatividade vem no tédio. Então, se as crianças hoje não ficam mais entediadas, elas vão ter dificuldade de criar e elas vão ter dificuldade de lidar com a frustração. Há pouco tempo saiu um artigo numa revista americana de pediatria sinalizando justamente isso, a história da chupeta digital. Que na hora que, enquanto pais, a gente entrega o dispositivo para acalmar a criança quando ela está irritada, quando ela está triste, quando ela está angustiada, a gente está tirando dela a possibilidade de aprender a se autorregular emocionalmente, de aprender a lidar com a tristeza, com a raiva, com o tédio. E enquanto criança, a gente até acha, como pais, que vai protegê-las. Mas quando chega na adolescência, que aí eles vão construir essas novas relações com os pares, que eles vão se frustrar, porque vai se apaixonar e vai levar um fora, vai se decepcionar com um amigo, vai tirar uma nota baixa, vai perder no basquete, num jogo. E aí, se essa criança não teve essa possibilidade de construir esse repertório, de desenvolver essas habilidades para lidar com essas emoções, o que é que vai acontecer? Eu quero sumir, eu quero morrer, eu estou muito triste, eu estou muito angustiada. Então, assim, é muito sério essa questão dessa relação com os dispositivos, né? Essa relação de dependência, essa relação de, eu preciso me distrair, eu preciso me acalmar usando isso, porque eles não vão tendo essa possibilidade de desenvolver habilidades socioemocionais tão importantes. Como criar, como se entediar. O meu diz, mamãe, estou entediado, me dá o celular. Digo, meu filho, pois pode ficar entediado, porque ficar entediado é tão importante. Pode inventar qualquer coisa. Mas mamãe, que chato. E aí entra também a velocidade das coisas, porque a grande questão com a internet não é... Porque mudanças sempre existiram e sempre vão existir. Alguns autores comparam a internet e toda essa revolução, o impacto disso na nossa sociedade, com o surgimento do fogo, há 2 milhões de anos atrás. Porque isso afetou todas as esferas da nossa vida. E aí a grande questão não é a mudança, mas é a velocidade da mudança. Então, essa geração de crianças e de adolescentes, o que é que acontece? A gente ia assistir um filme. Sessão da tarde. A gente não escolhia. A gente ia assistir o filme que estava passando. A gente tinha que esperar o comercial. A gente ia na geladeira, abria, ao banheiro, voltava. Às vezes o filme nem acabava no mesmo dia. A gente tinha que esperar o outro dia. Então, a nossa noção de tempo, de espera, era uma. Hoje, como é que funciona? Tudo na velocidade 2, ver filme na velocidade 2, ouvir música na velocidade 2. É mesmo? Tem gente que ouve música na velocidade 2. E tem gente que nem ouve a música até o fim, né? Segundo nos informaram há pouco tempo. Então, são situações bem
peculiares, né? Eu trazendo aqui algumas questões também. Como isso interfere no desenvolvimento socioafetivo? Até que ponto que essa ferramenta, ela usada de forma assim desregulada, ela contribui para alguns problemas como a ansiedade também, né? Porque eu tenho visto tanto adultos quanto crianças mesmo, já sendo tratadas de ansiedade com medicação. Eu conversei recentemente com uma diretora de uma escola daqui de Natal mesmo, e ela estava falando, hoje a nossa principal dificuldade para lidar com os nossos alunos é manejar questões referentes à saúde mental. E isso se agravou muito depois da pandemia. E aí, como lidar com isso? E qual é o momento de pedir ajuda a um profissional? A gente vai, como eu falei, os impactos são diversos. Na parte socioemocional, de fato, a ansiedade vem dessa, a gente fala que a ansiedade é essa necessidade de antecipar, é a dificuldade de estar no aqui e agora. E aí, o nosso cérebro, existe a questão da neuroplasticidade, é como uma massinha de modelar. Hoje, nós já temos alguns estudos que mostram que o cérebro dessa geração já tem algumas mudanças, já tem algumas áreas que estão modificadas. A área ligada à atenção é uma geração, alguns autores falam de uma atenção gafanhoto. Porque, veja, eles são hiperestimulados. Eles abrem várias janelas de uma vez. Eles, às vezes, dizem, eu não consigo fazer uma coisa de cada vez. Eu tenho que assistir um filme mexendo no celular, ouvindo a música. Aquela falsa ideia que passaram para a gente de multitarefas. Não. A gente precisa fazer uma coisa de cada vez. Mas eles, por todos esses estímulos, a gente fala de uma estimulação, hiperestimulação sensorial fragmentada. É luz, é cor, é som, é movimento. Tiveram escolas que começaram a tirar os espelhos do banheiro para evitar que os alunos saíssem para ficar gravando o videozinho para aquela rede social. É mesmo? Porque porque é como se eles não conseguissem ali ficar parado, né? Então, a gente tem visto, de fato, uma epidemia de ansiedade. Saiu uma pesquisa há pouco tempo dizendo que, pela primeira vez na história, a gente tem estatísticas de ansiedade em crianças e adolescentes superior à de adultos. Meu Deus. Por quê? Porque eles tiveram esse atravessamento numa janela do desenvolvimento muito sensível. A gente hoje sabe que o nosso cérebro, por exemplo, ele se desenvolve de trás para frente. A última área a se desenvolver é a área cortical, do córtex pré-frontal, que é justamente essa área responsável pelo controle dos impulsos, por planejar antes de agir, que hoje a gente sabe que só fica pronta por volta dos 21, 25 anos. Daí a justificativa da impulsividade adolescente. A gente diz que é como se fosse uma Ferrari sem freio. E aí quem tem que dar os freios são os pais, né? Então, a gente está vendo cada vez mais cedo, porque são crianças, Michele e Vitória, que é um uso precoce e prolongado. Então, eles começam a ter acesso aos dispositivos muito cedo e por muito tempo. Como eu disse, nós somos imigrantes. A gente foi se adaptando, mas nós já éramos adultos. Os adolescentes já pegaram também ali no momento, mas as crianças, elas têm têm apresentado muitos prejuízos. E a questão emocional é o ponto-chave. A hora de pedir ajuda é qual? Quando a criança não consegue mais viver ou soltar o celular sem que isso seja um drama? Vamos lá. Porque a criança ela não se autorregula, né? Ela é muito prazeroso. O uso, como você colocou, desmedido, abusivo dos dispositivos, ele altera o nosso sistema de recompensa. Porque é muito rápido a liberação de dopamina, o prazer. Então, o que é que começa a acontecer? A criança, ela perde o interesse por outras coisas que ela gostava de fazer. Por exemplo, se era uma criança que adorava jogar futebol, era uma criança que adorava cantar, dançar. A partir de agora, ela só quer estar no dispositivo, seja o celular, seja o videogame, né? Ela tudo perde. Isso daqui é mais interessante do que tudo. Ela não consegue parar, ou ela começa a mentir sobre o uso. Ela tenta parar e não consegue. Ela fica irritada. É muito comum a fala, às vezes, dos pais assim, Débora, eu tirei e deixei realmente sem. No início foi assim, parecia um caos, parecia um dependente químico mesmo, em abstinência. E existe, de fato, quando a dependência tecnológica está já desenvolvida, eles têm crise de intolerância, abstinência, uma série de questões. Mas quando a gente precisa de ajuda,
quando a gente começa a ver que eles não conseguem mais parar, principalmente quando a gente vê que eles perderam o interesse por outras coisas que antes eles gostavam muito. Aí vem, às vezes, os prejuízos nos relacionamentos. Não quer mais ir brincar com o amiguinho ou com a amiguinha, quer estar aqui nos dispositivos. O prejuízo, às vezes, acadêmico, né? Nos estudos, na escola, na dificuldade de se concentrar. Prejuízos físicos. A gente vê, às vezes, crianças com problema na cervical, porque por ficar muito tempo com a cabeça baixa. Sedentarismo, obesidade, miopia. Então, são uma série de questões que hoje a Sociedade de Pediatria está trazendo mesmo um alerta. Tem vários documentos que eles estão trazendo, que é o Menos Tela, Mais Saúde, com várias orientações aos pais, aos educadores, nessa perspectiva. Hoje eles deixam muito claro que o ideal é até 2 anos, 0 tela. Né? E daí em diante eles vão estipulando um tempo que seria adequado para cada faixa etária. Tem um estudo que foi feito para o jornal A Tribuna, que foi feito com os pais, e constatou que 99,7% dos pais, gente, é quase 100%, fala que as telas hoje dificultam a criação. Uhum. Por outro lado, tentando ver aí, talvez, o lado B, né, dessa história, eu também vejo alguns estímulos que são feitos para os meus sobrinhos, seus filhos, que parecem torná-los muito espertos no sentido de ter um nível de acesso à informação que na minha época seria inimaginável. Natália, com 11 anos, chegou para mim falando um dia informações sobre conselho tutelar. Olha só. Que é uma coisa que eu fui aprender depois de formada em Direito, por hoje atuar nessa área. Então, assim, a gente consegue ver também algum benefício vindo desse acesso à informação? Sim, a gente não... Nosso papel, né, jamais é demonizar a tecnologia. Ela está aí, ela pode ajudar de muitas maneiras, mas um ponto central é justamente essa supervisão, esse engajamento. Hoje, a gente fala de uma parentalidade digital. Nós, enquanto pais, a gente precisa estar aqui. Uma nova função que surgiu, uma nova demanda foi essa. A gente precisa acompanhar os nossos filhos no universo digital. Com quem eles conversam, o que eles acessam, né? Existem aplicativos de controle parental que a gente pode, sim, determinar o tempo, inclusive delimitar o tempo para cada rede que ele utiliza, para cada coisa que ele faz. A gente pode acompanhar, monitorar, eu do meu celular, monitorar algumas questões do meu filho, né? Então, assim, essa supervisão, esse cuidado, esse ser pai e mãe do digital hoje é fundamental, porque, infelizmente, além de tudo, ainda existem muitos perigos que estão aqui. Né? Então, um ponto positivo, de fato, eles têm acesso a os aplicativos para aprender línguas, idiomas, né? Que eles rapidinho estão ali com a massinha de modelar bem fresquinha, vão aprendendo rapidamente. Meu filho Benjamin, ele ama música, ele ama, então ele às vezes baixa, fica acompanhando as músicas, as melodias, os tons e canta e faz karaokê, né? Eu tenho um irmão que mora fora, então a coisa das chamadas de vídeo em tempo real, né? Então, assim, tem muitas coisas positivas, mas um ponto central é, de fato, acompanhar, orientar, conscientizar. Por exemplo, hoje, a questão dos perigos, né? Dessa questão da pedofilia, né? Dessas situações perigosas, desafios perigosos da internet, comunidades que trazem questões de incitar autolesão, até o próprio suicídio, o cyberbullying. Hoje, o cyberbullying é uma das principais causas de suicídio. Né? Então, existem questões aqui também muito perigosas que os pais precisam entender e acompanhar. E aí, o que é que acontece? Enquanto imigrantes digitais, muitos pais não têm noção do que acontece. Não é por negligência, é por falta de conhecimento. Então, isso daqui, esse tema que vocês estão trazendo, ele é extremamente necessário e relevante. Porque o primeiro passo que a gente precisa dar realmente é conscientizar os pais da importância de hoje, educando uma geração digital, acompanhar, conversar, trazer o tema para dentro de casa, para a mesa aqui, para conversar, para saber o que é que os filhos sabem a respeito, o que eles fazem, com quem eles conversam. Para vocês terem ideia, tem um jogo, uma plataforma de jogos que é a mais utilizada, né? O Roblox. E o Roblox, como vários outros jogos, eles têm os chats de conversa. E um dos principais canais onde muitas vezes esses predadores,
né? Acessam as crianças é através desses chats. Eles entram, você joga tão bem, me ajuda a passar de fase, ou deixa eu te ajudar a passar de fase. E aí eles começam a construir uma relação com as crianças de confiança, que muitas vezes conseguem informações, marcam encontros. Então, assim, é algo realmente muito perigoso, muito perigoso. E o lado benéfico, informação, a interação, né, ao vivo e a cores, o conhecimento, mas tudo isso tem que ser monitorado. Agora, a gente está falando muito da questão dos filhos, né? E num dos episódios do Desenrola Podcast, a gente trouxe uma convidada que levantou uma questão muito, muito interessante. Como nós, né, somos analfabetos emocionais, né? E guiando crianças, criando outros seres ali, o quão difícil e desafiador é isso. Você também trabalha com os pais, para que os pais possam ter ali ferramentas, elementos, até para iniciar uma conversa, um diálogo com as crianças, porque às vezes acessar essa criança de uma maneira a trazer para perto, me dá seu celular ali para eu ver. Aí a criança pode esconder, se sentir invadida, né? A adolescente principalmente, não. Como fazer com que esse diálogo e esses limites sejam colocados dentro de um ambiente harmonioso, com ferramentas que propiciem a proximidade, não distanciamento? Perfeito. A gente tem alguns modelos parentais, né? Existem famílias que adotam um modelo mais autoritário, que é aquele mais unilateral, né, da punição, que não tem muita flexibilidade, não tem muito diálogo. Tem famílias que acabam adotando um modelo, vamos dizer, mais negligente, de não acompanhar muito, de não supervisionar, de também não trazer esse olhar cuidadoso, que para mim esse é o mais que compromete mais, né? E tem um modelo que é o modelo democrático, que é esse modelo que preza pelo diálogo, pela conversa, por ter essa flexibilidade. Tem limite, porque o limite é fundamental, mas também tem essa conexão afetiva. As emoções estão aqui em pauta. De fato, a nossa geração foi uma geração que a gente não teve esse tipo de educação, né? Para entender as nossas emoções, para falar sobre as emoções. Hoje, inclusive, um grande avanço na BNCC, na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é o fato das escolas poderem estar trazendo, porque hoje é necessário, inserindo as habilidades socioemocionais dentro do currículo escolar. Então, meu filho, um dia desse, ele estava chorando, né? O meu filho, por que você está chorando, filho, tal? Aí ele, mamãe, deixa eu chorar. Eu estou triste, eu posso chorar, eu preciso chorar. Ai, né? Deus, que se a gente fosse olhar até pouco tempo, era assim, menino, não chora. Para, engula o choro. E hoje eles conhecem as emoções, eles sabem. Então, um ponto-chave, Michele, que a gente vê é diálogo. É se interessar pelo que o seu filho está vivendo, independente dele ser criança, dele ser adolescente. É abrir espaço para ouvir. Porque, às vezes, enquanto pais, a gente quer dar muito sermão, a gente quer falar muito, mas a gente não escuta. Uma das principais questões que os adolescentes trazem, por exemplo, é: meus pais não me escutam. Né? Então, conversar, ter esses momentos, a gente diz muito que as redes sociais, né, hoje, elas trazem essa... Elas só escancaram para a gente essa ausência que está existindo de momentos de partilha, de olho no olho, de momentos onde todo mundo está aqui desconectado. Porque a gente tem falado também hoje de uma geração de pais, né, uma parentalidade distraída. De pais que também estão muito distraídos com os seus dispositivos e que, às vezes, a criança brincando, papai... Muitas vezes eu vou num parquinho e vejo uma criança brincando com a bola e o pai ali mexendo no celular. Aí o filho, papai, papai. Aí vai. É como se a gente estivesse sempre dividindo a nossa atenção. E a gente não está conseguindo estar realmente, plenamente presente com os nossos filhos. Porque isso daqui também tem nos absorvido muito. Então, esse exercício ele é fundamental, sabe? De conversa, de momentos, né? Refeição. Criar, de repente, um dia da família, Sim. um momento pais e filhos e Sim. sem... Offline. Total. Um dia a gente fala muito do detox digital, né? Ou até, por exemplo, nas refeições, cada um botar uma caixinha, todo mundo guarda o seu dispositivo, não pode dispositivo na hora da refeição. Ou o domingo, né? Aquele momento da família, de tomar um café junto, de almoçar. Claro que cada um tem a sua dinâmica, né? Às vezes tem crianças que passam o dia no integral, tem pais que não conseguem almoçar em casa. Mas à noite, antes de dormir, aquele momento que você está ali junto, né? De afeto, de toque, de troca, de olho no olho. Isso nenhuma tecnologia vai nos dar.
né? E de atenção, assim, o quanto que os nossos filhos, eles precisam sentir que a gente se interessa por eles, se interessa pela vida deles, que a gente está ali naquele processo assim de querer estar junto, de validar as emoções deles, de acolher. Então, eles precisam sentir a gente como um porto seguro. Tem uma fala que a gente sempre traz, eu sempre trago para os pais, né? Se acontecer alguma coisa com seu filho, se ele errar, por exemplo, seu filho adolescente foi para uma festa, tomou um porre, você acha que ele vai correr para você, vai pedir, ligue para minha mãe, por favor, ou ele vai correr de você? Ele vai dizer, ligue para qualquer pessoa, menos para minha mãe. Né? Então, como a gente precisa refletir sobre isso? E não é ser, como eles dizem, passar pano, não. Não é ser omisso ou aceitar permissivo tudo. demais, Não, né? de jeito nenhum. Mas é acolher, né? Você errou, a gente vai conversar sobre isso, né? Mas, assim, eles saberem que a gente vai estar do lado deles. Né? É importante. Dá para ser amigo dos filhos nesse sentido, assim? Porque eu vejo que numa geração passada os pais eram um referencial de autoridade e respeito. E aí vem uma geração marcada por isso e que parece querer ter mais contato próximo com os filhos, mas com receio de ir para a permissividade, né? Que era o que a gente estava dizendo que não é desejável. Dá para criar esse elo de amizade? A gente fala que é possível, sim, ter relações amigáveis, né, com os nossos filhos, mas sempre se colocando nesse lugar de pai e mãe. Quando eles vão... Michele vai poder trazer isso pra gente, né? O meu tá só com 9, enfim, mas quando eles vão entrando numa fase já mais jovens, e adultos principalmente, dá para ser amigo, porque eles já são independentes. Enquanto eles dependem da gente, não dá para ser amigo, porque a gente precisa dar limite. A gente precisa, às vezes, né? Impor, né? Impor determinadas situações que amigo não faz isso, né? Então, dá para ter uma relação afetiva, de apoio. Como eu disse, eles podem sentir os pais como um porto seguro, mas não pode misturar, não pode perder realmente esse lugar. Existe uma hierarquia. Os filhos precisam entender que os pais, eles estão ali acima. É um lugar que é necessário respeitar, é um lugar que esses pais, eles têm experiência de vida. Por mais que os filhos até, por exemplo, dominem mais a tecnologia, mas os pais têm algo que eles não têm, que é a experiência, que é a vivência. E é isso, assim, trazendo para minha vivência, né? Os 3 mais velhos, né? Bruno tá com 23, as gêmeas com 21, aí os pequenininhos, Natália com 11 e Enzo com 8. Com os 3 mais velhos, eu vejo que realmente essa proximidade e essa cumplicidade, Isso. ela acontece, né? Ela acontece até no sentido de que, poxa, de saber que pode contar, mas em vários momentos, com os 3 mais velhos também, eu me coloco como ser autoritário ali. Então, alguns momentos, vamos dizer assim, que eles querem, os grandes, por exemplo, querem colocar pontos de vista deles. Eu acolho, mas falo assim, mas a experiência maior quem tem sou eu. Isso. Então, assim, quem pode definir o que é bom ou ruim para minha vida não é você, sou eu. Né? Então, aí, estabelecer esses limites é importante. E já com os pequenos, eles são limites muito mais firmes e rígidos, porque aí não é levado em consideração a opinião deles. Enzo, por exemplo, um dia desse, ele, mãe, eu não quero mais ir para atividade aos domingos, atividade voluntária nos domingos. Eu prefiro ir para uma outra atividade que me leva 1 hora, porque eu passo 3 horas lá nesse outro ambiente sem fazer nada. Eu falei, não, você está ali, você tem uma função sim e tal. Mas eu não quero mais. Eu falei assim, olha, mas enquanto você for criança, vale o que eu defino que é bom para você. Quem escolhe, quem determina sou eu. Sou eu. E aí ele vai chateado as coisas, mas vai direcionando, porque é essa questão de saber identificar o que é construtivo, o que não é construtivo, né? E mediar essas questões. Até porque é muito fácil dizer sim o tempo todo quando a gente tem uma demanda de trabalho pessoal, né? Uma demanda pessoal, uma demanda profissional de semana inteira, né? E aí seria muito mais fácil falar, tá, meu filho, fica em casa. Isso. Tá, vai para fazer o que você quer. Então, assim, é desafiador para mim, enquanto mãe,
né? Colocar assim, olha, o mais difícil, o mais trabalhoso é colocar o limite e fazer valer o que eu acredito que seja certo, até na divisão do tempo. E aí, trazendo também uma novidade dessa semana, que foi, eu falei assim, puxa vida, as crianças têm os momentos delas e eu preciso me inserir em algo que a gente possa compartilhar. Enzo começou no jiu-jitsu, eu fiz uma aula experimental um dia desses, e eu falei assim, puxa, eu vou levar a Natália para fazer também. Sim. Então, vamos os três fazendo jiu-jitsu, porque além de ser uma atividade que a gente vai estar longe das telas, a gente vai estar integrado com algo positivo, né? Então, assim, é uma construção de momentos em família e que agreguem valor à rotina, né? Sem dúvida. Você tá ali no mundo deles, eles no seu mundo, no momento de vocês, de lazer, de fortalecimento dessa conexão, fora da questão mesmo física, né? Então, de fato, você trouxe uma coisa assim, a gente tem que entender o que é negociável e o que não é. Né? Quando eles são adultos, como eles já não dependem tanto, por exemplo, na hora que um filho tem autonomia financeira, que já não mora mais em casa, você não vai ter como determinar as escolhas dele. Mas o que é legal? Ele querer a sua opinião. Né? Ele poder dizer, ele não precisa, ele não depende mais, porque as crianças dependem. E ele poder dizer, mãe, o que é que você acha disso? Queria ouvir a sua opinião. Olha que lugar, né? De segurança, de referência. É isso. Mesmo um filho adulto, às vezes quando eles são pais, tudo, é poder dizer assim, poxa, minha mãe é a minha referência. Eu queria saber o que a senhora pensa sobre isso. Até essas questões, né, Michele? Assim, veja, o dar a benção, o senhor, senhora, né? Claro que a gente não precisa mais estar no autoritarismo. Mas, gente, o olhar de respeito, o olhar de reconhecimento, ele é muito importante. Muito importante. E o quanto manejar essas vontades é importante, né? Isso me puxa até para a questão da alimentação, que às vezes a gente tem essa dificuldade de colocar para as crianças alimentos saudáveis e é muito importante que a gente tenha aliados nisso, né? E aí, Produtos Lucena aqui que nos patrocina, a gente até aproveita pegar uma castanha. para deixar a sugestão, porque pais e mães, até a Mi recentemente falou sobre as lancheiras, para que eles levem alimentos saudáveis para suas escolas e como fica mais fácil quando esses alimentos são saborosos. Então, fica aí já também a nossa indicação dos Produtos Lucena e agradecer mais uma vez o apoio. Sim, até porque quando as crianças entendem que o alimento, né, ele é alimento para o corpo, e ele também tem uma função, às vezes, emocional, e que fazer essas escolhas de forma consciente é importante, a gente leva para eles elementos para eles lidarem até com as dificuldades mesmo. Posso saber que está mais tristinho um dia, vai dar aquela fome emocional. Eu vou me encher aqui de produto industrializado. Eu levo muito as crianças para fazer as escolhas. Tem um dia de fazer as escolhas lá na Lucena. A Natália já é fã, adora o tal dos chips de legumes. Sim, eu adoro. São os legumes desidratados. Então, assim, eles entenderem isso também, eu acho que faz parte dessa educação, né? Dessa construção de educação e de relacionamento. Porque na hora que a gente compartilha isso, também é muito prazeroso. E olha, como gostoso. É que eles vão conhecer se a gente não apresentar? É verdade. É como a história do dispositivo, é o açúcar. Você vai dar açúcar o tempo inteiro para o seu filho? Não, você vai dar em alguns momentos e quando, né? Então, é essa medida que a gente precisa ir encontrando. Quando vocês trazem a questão da alimentação, a gente hoje já sabe, né, que o intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Ele está ali, tem terminações que está articulado com as nossas emoções, com os nossos afetos, com a nossa forma de, além da energia que a gente precisa, e criança e adolescente nem se fala, dessa nutrição mesmo, tem toda uma relação com essa nutrição afetiva também. Eu estou triste, vou para o doce. E aí, muitas vezes, vão se desenvolvendo as compulsões, né? Os transtornos alimentares. Aí a gente vai entrando também nessa esfera das próprias redes sociais, desse ideal de beleza, né, que inalcançável, que eles muito pequenininhos vão tendo acesso. A história dos skincare, crianças muito pequenininhas fazendo skincare. Aí eu digo, gente, quem é que compra os produtos para essas crianças? Tem um fenômeno que tem faladores, que é o fenômeno da Sephora Kids. Eu vi isso. Né? Esgotando o produto na loja, né? Exatamente. Então,
entra tudo, né? São os cuidados básicos de alimentação, de acompanhamento desse dia a dia, de envolvimento, de apresentar, da gente poder apresentar para os nossos filhos o que é saudável, o que é bom, o esporte, na hora que vocês levam eles lá para o jiu-jitsu e vai com eles fazer, que é coisa melhor, né? Veja a nova paixão dele, ele sempre foi apaixonado por animal, e o sonho dele sempre foi ter cavalo, a gente, meu filho, não tem como ter cavalo. Cavalo, meu Deus. Aí eu me lembrei do hipismo. Aí eu disse, peraí, eu vou atrás ver se tem, e tinha um perto lá de casa. Menina, é a paixão da vida dele. Que legal. E aí, normalmente, uma semana vai Claudinho ou vou eu. Ele, além dele amar estar lá, estar com os animais, ele ama a gente estar lá sentado assistindo ele. Chegar antes, ele quer chegar antes pra gente ir com ele alisar os cavalos. Ele quer que ele fica olhando se a gente tá olhando. Mamãe, você filmou, você viu, você... Então, como eles precisam, eles vão se reconhecendo, eles vão se constituindo emocionalmente através do nosso olhar. Então, na hora que uma criança tem pais que não olham para ela, ou que o olhar está perpassado aqui por uma tela, ela vai crescendo entendendo, eu não sou interessante, né? Eu não sou importante. E, então, assim... É uma comunicação subliminar, né? Que fica ali gritando sem a gente dar uma palavra. Total. Como é impressionante. A alimentação, a minha mãe se preocupa com a minha alimentação. Às vezes eles acham até chato, né? A minha mãe é muito chata. O meu já tá, mãe, você é muito chata. Sou meu filho, entenda, toda mãe é chata. E eu preciso ser chata em alguns momentos com você. Então, a alimentação é uma coisa fundamental. E os alimentos naturais, então, e saudáveis, a gente está aí trabalhando o organismo, as emoções, a relação, tudo, né? Débora, eu fico me perguntando, nos momentos de crise, quando a criança está fazendo uma birra, como é que a gente aborda? A birra é uma coisa que é natural, né? Principalmente em determinadas idades, por exemplo... os 2 anos, né? 2, 3 anos. Porque imagina, eles não têm ainda regulação nenhuma. Eles são só resposta fisiológica, instintiva. Né? Define para mim antes o que é regulação emocional. Pronto, regulação emocional é essa capacidade que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Claro, tem adultos que também chegam na vida adulta e também não desenvolvem. Mas é essa possibilidade da gente administrar as nossas emoções. Então, é a mesa de controle ali do divertidamente. Pronto, exatamente, perfeito. Né? Então, pronto, ali todas as emoções estão ali. Só que tem pessoas que a raiva toma conta. E ela não consegue controlar. É, de repente, aquela criança que, quando está com raiva, se joga no chão, bate a cabeça na parede, ou vai agredir alguém. Ou seja, ela não tem controle da raiva dela, ela não está regulando isso ainda. E é óbvio, enquanto criança, lembra a história do córtex pré-frontal? Ainda não está amadurecido. Então, quem é que vai dando esses contornos, essas bordas? Somos nós, pais. Se o meu filho está tendo uma crise de birra, e eu vou gritar com ele, eu vou chacoalhar, eu vou acalmá-lo ou eu vou deixá-lo mais nervoso? Né? Então, primeira coisa, a gente diz que é um mantra. Eu sou o adulto da relação. Eu sou o adulto da relação. Eu já tenho o meu córtex pré-frontal estruturado. Então, tem hora que somos humanos, né, gente? Chegou cansado do trabalho, estressado, tudo. A gente grita. Aí dá uma surtada também. Eu surtei essa semana, Débora. Vamos confessar. Depois de 3 horas, Enzo sem fazer a tarefa. Enzo, vai fazer a tarefa. Você ainda não fez. E ele começou a chorar. Ai, meu Deus. Michele, a gente surta. Psicólogo também surta. Pode ficar tranquila. Pronto, falei. Todos nós temos esses surtos. Porque nós temos também dias bons, dias ruins, dias que a gente está mais autorregulado. Mas eu vou lembrar disso. Eu sou a adulta da relação. Eu sou a adulta da relação. Esse é um ponto, esse é um mantra. Eu sou a adulta da relação. Meu filho pode birrar, coisa, porque ele não tem ainda o córtex, o CPF, o córtex pré-frontal. Ele não tem ainda esse controle. Claro que eles vão crescendo, em cada fase eles vão conseguindo ter mais borda. E dependendo de como a gente vai fazendo isso. Então, por exemplo, uma criança muito pequena está ali se estribuchando, tá? Não adianta gritar, não adianta... Ali é só fisiológico. Ela não vai ouvir, ela não vai captar, ela vai só se estressar mais. A gente precisa o quê? Conter. E conter muitas vezes chegar junto. Calma, eu tô aqui. Vamos ver. Chore, pode chorar. Deixar sair, deixar acalmar. Quando acalmar, aí a gente pode conversar. A gente, às vezes, pode até... Olha, você perdeu o direito disso porque você errou nisso. Mas primeiro a gente precisa deixar que a criança se acalme. Como é que eu vou querer que ela entenda que... Não tem como, tá? Deu tilt, né? O adolescente, muitas vezes, também. O adolescente, claro, ele já tem mais entendimento, né? Ele já consegue entender, ele já tem
a malícia, né, no sentido de, muitas vezes, não fazer impulsivamente, sem saber das consequências. Mas, às vezes, ele está ali também numa crise de choro, ali ele está numa crise de raiva. Um adolescente ficou com raiva, deu um murro na parede. Epa, calma, deixa, o que é que está acontecendo? Não adianta a gente querer chegar gritando também, punindo e berrando, porque a gente só vai piorar a situação. Então, numa situação de birra ou de descontrole, porque a birra é um descontrole, é uma descarga, a gente precisa conter e tentar acalmar os nossos filhos, né? Para que depois que a gente contornou, aí a gente senta, aí a gente conversa, aí a gente dá os encaminhamentos, cada um vai dar um encaminhamento necessário. Mas não adianta, nesses momentos, querer... Vai só piorar a situação. Então, eu sou adulto da relação. É o ponto número 1. E ponto número 2. Meu filho ainda não sabe controlar as emoções dele. E eu preciso ajudar. Eu não vou atrapalhar, eu preciso ajudar. E ajudar, muitas vezes, como eu disse, é acolher, é contornar, é acalmar, é deixar ele... Não quero falar, mãe. Tá, fique aí no seu canto, então. Deixe quando isso passar, você pode me chamar que eu vou estar aqui para a gente conversar. E tem uma questão que me pega muito. Eu vejo muitas crianças com diagnósticos ultimamente, né, de hiperatividade, de déficit de atenção, de ansiedade, de depressão. Até que ponto que esses diagnósticos eles estão sendo dados de maneira correta, né, correta ou precoce, porque o que eu vejo, eu vou agora contextualizar a pergunta. Enzo, ele tem muita dificuldade, ele é muito não hiperativo, tem a atenção dividida. Sim. Em algum momento, o pai dele me questionou, Michele, será que ele não tem déficit de atenção? Eu falei, olha, talvez não, porque ele se concentra quando ele se interessa por algo. Não é uma situação que permeia todas as atividades da vida dele. O que não interessa a ele, ele não quer ver. Um filme de 2 horas no cinema, ele tem 8 anos, às vezes não quer ver. Sim. Né? Mas eu fiquei pensando, eu falei assim, e se ele tivesse ido para um especialista que já fechasse ele? Realmente, ele não está esperando o filme acabar, então isso já fecha um diagnóstico e já medica. Isso é muito sério, Michele, porque quando a gente vai fazer qualquer tipo de avaliação diagnóstica dessa, a gente tem que avaliar vários fatores. A gente avalia o momento que a criança está vivendo, né? A relação da família, por exemplo. Às vezes a criança está muito agitada, está muito inquieta, os pais estão se separando. Era isso que eu ia falar também. Às vezes são momentos críticos na família como um todo. Pontuais, né? São crises, né? E que a gente não pode dar um diagnóstico, um rótulo sem considerar a situação que ele está vivendo. Então, a gente precisa avaliar, né? Entender os fatores ambientais, o que está acontecendo com essa família, o que está acontecendo na vida dele, a idade dele, né? Entender toda essa parte fisiológica, as relações. Hoje, pronto, não tem como a gente avaliar nenhuma criança e nenhum adolescente sem entrar na relação com os dispositivos eletrônicos. Porque, por exemplo, a gente tem visto muitos casos de crianças que chegam nos pediatras, neuropediatras, com um suposto diagnóstico de autismo, porque não olha no olho, porque não está se comunicando, porque está com movimentos, com estereotipias. E, às vezes, isso está se dando em função do uso abusivo do eletrônico. Né? Que compromete o quê? O desenvolvimento da linguagem, que compromete o desenvolvimento motor, o dedinho de pinça, várias questões. Então, a gente precisa... Essa semana mesmo, um adolescente meu foi ao psiquiatra, ele com essa suspeita, ele achando, porque tem essa questão também, os adolescentes principalmente, eles já chegam com diagnóstico, viu, pra gente? Porque eles veem no TikTok os vídeos, os sintomas, então eles chegam, Débora, eu sei que eu tenho déficit de atenção. Pode dizer aí, eu digo, pois vamos buscar uma avaliação neuropsicológica, porque a gente tem que avaliar isso detalhadamente, né? Não é assim. Então, aí esse adolescente foi no psiquiatra, o psiquiatra foi, no final o psiquiatra disse, olha, você não tem déficit de atenção, porque, veja, sua dificuldade de se concentrar começou ano passado, quando você ganhou seu celular. Né? Então, aí foi avaliando tudo. Então, a gente precisa ter esse olhar multifatorial, esse olhar ambiental, fisiológico, emocional, relacional, porque, senão, é muito fácil chegar em um atendimento, olhar para um pedaço, uma fatia... Vamos imaginar uma pizza que a gente tira só uma fatiazinha. Não, eu tenho que olhar ali tudo.
E é um diagnóstico que, às vezes, pode deixar, né, trazer sequelas, trazer consequências para uma vida toda. Porque, às vezes, vem uma coisa de se sentir incapaz, de se sentir inferior, porque recebeu esse diagnóstico nesse momento da vida. Então, quando a gente fala principalmente de criança e adolescente, isso é muito delicado, porque eles ainda estão em todo esse processo de desenvolvimento, de toda essa plasticidade cerebral, que, às vezes, se a gente dá um estímulo certo, aquela dificuldade ela é superada. E aí acho que um último ponto que para mim ficou, acho que muito forte, acho que principalmente na educação dos mais velhos, que era assim, quando eles estão muito agressivos, quando eles estão muito reativos ou quando eles estão muito fora da rotina, né, criando rotinas que a gente não concorda, isso é uma forma deles chamarem a nossa atenção para eles, né? Eles estão precisando de, ei, vamos conversar, vamos sentar, o que está acontecendo? Isso. Né? Então, eles estão precisando de amor, estão precisando de escuta, né? Então, como às vezes a gente acha que, eu achava, né, que se combatia a raiva ou O descontrole? Não o descontrole, mas a forma mais reativa de ser Enfrentamento. Com o enfrentamento. E não, às vezes é com a escuta, às vezes é com um abraço, às vezes é com porque a forma mais agressiva, às vezes, deles se apresentarem é uma armadura para uma fragilidade. É um pedido de amor, né? É um pedido de amor, de fragilidade. Uma A fragilidade. raiva e a tristeza, elas andam muito juntinhas. Tem pessoas que têm mais facilidade de demonstrar a tristeza, de chorar. Tem pessoas que não, que elas ficam mais raivosas, né? E os nossos filhos, você falou da regulação emocional, né? Como eles ainda estão ali entendendo como eles funcionam, entendendo essas emoções, isso é muito comum. Eles vão buscar esse olhar de várias maneiras. Tem aqueles que vão tentar ser sempre certinhos, só tirar nota boa, tentar ser o filho perfeito para ter o olhar e a atenção dos pais. Tem aquele que vai para o outro caminho, da transgressão. Eu vou fazer um monte de coisa errada para ver se meu pai e minha mãe não vão olhar aqui para mim, né? Então, são essas linguagens, né, que eles vão, mas que no fundo, eles estão sempre procurando o nosso olhar, a nossa atenção, o nosso acolhimento. E aí a gente vem até para a nossa criança interior, né? Como a gente sempre buscou isso dos nossos pais, e aí a gente vai entender, né? E como a gente continua buscando isso, né? Nas nossas relações, nos nossos relacionamentos com os pares, nas amizades, só que com mais maturidade, com mais entendimento nosso, né? Então, é isso, eles sempre vão estar buscando esse olhar, esse colo. Eles vão crescer, né, Michele? A gente não vai conseguir mais carregar no braço, mas a gente pode botar a cabeça deles no nosso colo. Às vezes eles vão conseguir pegar a gente no colo, né? Vão cuidar da gente, né? Quando chega na fase adulta, eles vêm também, eles chegam junto, eles ajudam, né? Então, é uma construção. Agora, é uma construção que começa na infância. E uma coisa boa também, que eu sempre gosto de dizer para os pais, assim, sempre dá para recomeçar. Por mais que, às vezes, tem pais ou mães que chegam para mim e dizem, ai, Débora, eu me sinto tão mal porque eu trabalhei tanto. O pai, por exemplo, eu quase não vi meu filho, eu trabalhava viajando, a infância dele passou e eu acho que eu perdi. Mas você pode ir reconstruindo essa relação. Os relacionamentos, eles sempre podem ser reconstruídos, né? Hoje, seu filho é adolescente, como é que você pode se conectar com ele? Não vai ser mais a mesma maneira da criança, mas como adolescente, o que é que você pode ir tentando encontrar, né, de sintonia para fazer junto com ele, para ir resgatando essa conexão? Então, sempre é possível, né? Mas se a gente começa cedinho, a gente vai fortalecendo essa relação e vai vivenciando as dificuldades, que sempre vão existir os desafios, mas com mais segurança, com mais confiança, né? E eu acho que isso que vocês estão trazendo, eu digo muito que o conhecimento, ele traz segurança para a gente, ele fortalece, né? Hoje, o que a gente conhece sobre desenvolvimento infantil, sobre desenvolvimento emocional, sobre adolescência, como a gente vai... Na hora que a gente vai compreendendo, a gente vai também tentando encontrar um lugar mais saudável nesse cuidar, nessa relação. Débora, a gente já está até com o tempo estourado. Agora eu queria fazer só uma perguntinha final, porque eu fico intrigada, eu que ainda não tenho filhos, né? De pensar assim, poxa, é uma coisa tão desafiadora. É uma coisa cara. Sim.
é algo que não tem garantias. E por que que a gente ainda quer ter filho? Essa é uma pergunta muito importante, Vitória, porque, de fato, a gente tem que se perguntar o porquê. Se eu quero um filho para cuidar de mim na velhice, e isso não é garantia nenhuma. Se eu quero um filho para ser um troféu, né, para mostrar que eu sou uma pessoa bacana, eu sou uma pessoa boa, ou se eu quero um filho porque eu quero realmente embarcar nessa viagem, viver essa experiência de cuidar de alguém, de ver alguém crescer, independente de quem vai ser esse alguém, de como vai ser esse alguém, porque a gente não tem garantia alguma. Né? Então, essa é uma pergunta. Será que eu quero mesmo ser mãe? Será que eu quero mesmo ser pai? Porque até pouco tempo, né, se a gente for pensar enquanto mulheres, por exemplo, uma mulher ela só era validada, a mulher ela era criada para procriar. Então, uma mulher que não tinha filhos, ela não era validada socialmente. Uma mulher que não casava, porque você tinha que casar para procriar. Ela não tinha valor na sociedade. Então, hoje não existe mais isso, né? A gente precisa realmente ser mãe, ser pai. É uma decisão, é uma escolha. E a gente tem que pensar muito se, de fato, eu estou disposta, porque a gente abre mão de muita coisa, né? Abre mão começar da nossa independência. A partir do momento que eu tenho um filho, eu não sou mais independente, porque não posso mais, vou para tal canto, não sei que horas eu volto. Não, eu tenho que, mesmo que eu tenha uma rede de apoio, eu tenho que organizar o horário, as coisas, como é que ele vai ficar, com quem vai ficar, como vai ser. Mesmo que eu tenha babá, tenha família, tenha mãe, mesmo que eu terceirize, inclusive, os cuidados desse filho, mas eu preciso gerenciar isso. Eu não tenho que... Michele, Débora, vamos fazer um mochilão? Bora. Opa, não. Eu tenho que... Eles dependem de mim. Né? Então, é uma decisão muito importante. E que também quem decide por não ter, tudo bem. Tudo bem. É entender que também eu não quero viver isso, eu não quero passar por isso, eu não quero correr esse risco. Eu escuto muito hoje assim, meu Deus, eu não sei se eu quero ter filho nesse mundo do jeito que está. As coisas estão tão complicadas e é um processo mesmo muito pessoal, muito individual. Acho que eu passaria aqui o dia todo, Débora. Eu também. A gente tem que fazer a parte 2 sobre a relação de pai com mãe e pais separados, não sei o quê. Tem vários tópicos. Muitos ganchos vários. Mas muito obrigada, Débora. Foi incrível o bate-papo. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua amorosidade na sua fala, que nos inspira a, como pais, também levarmos isso para dentro de casa, né? É desafiador? Viquinha já vai me dar um sobrinho. Torcida, Vitória. Tudo de novo. Não, e você vê, Michele, o quanto que ela se emociona falando disso. O olho mareja, brilha. Como parece que esse desejo já está aí pulsando, né? Já tem a roupinha. Você acredita aqui, né? Bastidores, indo para o mundo. Mamãe comprou 2 roupinhas. De abacate, lindas. De abacate. Olha Ela só. viu naquela lojinha virtual que começa com S. Não resistiu, comprou um conjuntinho. Dois macaquinhos de abacate. Sim. Mas do nascituro, né? Como se fala no direito do bebê que Já vem. está aí no desejo, esse bebê já está sendo gestado no desejo de vocês, né? Que lindo. Mas, gente, eu que agradeço, assim, poder estar aqui. Como eu falei, isso daqui é utilidade pública, né? Poder dar voz a essas questões, para as famílias poderem refletir. Eu digo muito assim, nosso papel não é julgar ninguém, cada um faz o que pode, com os recursos que tem, os recursos emocionais que tem. Mas na hora que a gente para refletir, para conhecer, para entender um pouco mais, naturalmente a gente já vai, só de refletir, a gente já está encontrando um caminho diferente. E eu acredito muito assim que esse é o caminho para a gente ter uma sociedade mais saudável, uma sociedade mais funcional, pessoas mais felizes, né? Que bom que a gente está podendo levar essa pauta da saúde mental, das emoções, porque eu acho que essa é a grande preocupação hoje dos pais, né? Não é nem mais qual a profissão do meu filho, se ele vai ser bem-sucedido, se ele não vai ser. Meu filho vai ter saúde mental? Esse é o dilema do momento. Agradecer a você, ao Eliel Ebert, que hoje também está aqui conosco fazendo os registros fotográficos, a Destar Podcast com o Jean Rocha e o Jean Filho, que também está hoje aqui também nos auxiliando. E, claro, a Lucena, que é a nossa parceira aqui desde
as outras temporadas e a gente continua aqui seguindo, alimentando o corpo. Eu sou cliente fiel, viu, da Lucena? Não vou mentir. Coisa boa, pois já vai ganhar Coisa boa! Quando eu passo ali aproveitar. pela BR, Ave Maria, tem que entrar Já ali. vai levar para casa. E agradecer, Viquinha, pelas suas colocações tão lindas, assim, na expectativa dessa educação. E você que me ajuda tanto também na educação dos pequenos. Obrigada, Débora. Obrigada, Viquinha. E, gente, é tão lindo ver vocês juntas, esse amor, essa parceria, né, essa irmandade. Muito lindo mesmo. E é minha madrinha, né? Então sou. tem um quê de parentalidade também. Total, Coisa total. Muito obrigada, Débora. Só também reforçar os agradecimentos da Mi e agradecer a quem esteve aqui conosco hoje, né? E vamos para os próximos. Até lá. Tchau, tchau.